Boa noite. Vamos chegando para mais uma noite de estudos. Quem estiver entrando aí vão sendo todos muito bem-vindos. Meu nome é Renata. Estamos aqui fazendo o estudo, né? Hoje a gente conclui esse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, né? Turma que vai entrando aí, me digam se estão me vendo bem, se estão me ouvindo, principalmente se estão me ouvindo bem. Né? Mais importante ouvir do que ver, né, pessoal? E aí me digam aí se está tudo bem. Olha, eu nem arrumei minha roupinha. A gente foi corrido hoje, turma do céu. O dia de vocês também foi correria? O meu foi, não parei um minutinho. Só parei só para as necessidades básicas, né? Comer, enfim. Porque foi corrido o meu dia hoje, até. Espera aí, pessoal, que tem. Vocês sabem que eu tenho uma menininha aqui em casa, né? Que tá gritando mãe. Vão dando oi aí pra eu ver o que aconteceu, tá? Não sai não, turma. Pera aí. Fiquem aí, vão dando oi, vão. Já volto, só um minutinho. Vão pegando o livrinho de vocês, vão pegando a água, tá? Que eu já venho. Pera aí. Eu voltei, desculpem. Não foi nada, viu, turma? Minha cachorrinha que dá umas fugidinhas, né? Mas ela já apareceu. Desculpem aí a minha saidinha rápida. Deixa eu ver quem que já deu oi. Ai, subi a escada correndo. Lênis, boa noite. Alessandra, Angelina, Elza, boa noite, minha linda. Elaine, Alessandra, Décio, boa noite para Rosana aí, Décio. Opa, que eu tô colocando o dedo, tô sumindo. Patrícia Siqueira, Kátia Marques, Regina Mobará, Denise Loureiro, Marilene, Alzira, Manu, Estherzinha. Obrigada aí, turma, que tá falando que tá tudo bem. O som, obrigado. Marlene, Tia Rô, Ildinha, Maria, Patrícia Siqueira, Angelina, Tia Dulce, Elza, Lênis. Tá bem, Elza. Sofia tá bem. Tá ótima. Valdeni. Opa. Lilian Garcia. Terezinha Nunes. Deis. Lênis. Eric. Um beijo pra Meire. Terezinha Nunes. Turma, quem é a primeira vez tá vendo que o pessoal tá pedindo vibrações aí na live, podem colocar nomes para vibrações, só coloquem se é encarnado ou desencarnado. Também temos uma listinha de vibração para os bichinhos de estimação. Podem mandar, né? Só identifique que é um bichinho de estimação pra gente colocar na lista. E a pessoa se é encarnada ou desencarnada, tá? Quanto mais informações, tipo o nome completo da pessoa, ajuda mais o plano espiritual, tá bom? Podem mandar aí durante a live, que quando termina as lives a gente entra e coloca todos os nomes numa lista, tá bom? E todas as vibrações são direcionadas também para os nominhos que a gente coloca aí na live, combinado? Água, pessoal, a gente pede que... A Mari falando que não viu ninguém. Oh, meu Deus. A gente pede para colocar água, porque o plano espiritual, ele vem em cada casa aqui, em todos os nossos lares, né? Fluidificar a água, fazer nosso tratamento espiritual, né? Tudo depende da nossa fé, do tanto que a gente acredita. Então, coloquem a aguinha de vocês, tenham fé que o plano espiritual venha ao nosso socorro, sim, e eles colocam remédio na nossa água, sim, tá bom? Então, coloquem aí a aguinha. Quem quiser, esse livro que a gente está estudando, né? O Caminho, Verdade e Vida, hoje é a última lição
Domingo foi feita a lição 180, que é a última do livro. Porém, a lição 158 sobre o batismo, ela havia sido pulada por um equívoco aí nosso. Então, hoje nós vamos fazer a lição 158, concluímos todos os capítulos desse livro e na quinta-feira a gente começa o livro Pão Nosso, tá? Esse livro, o livro Pão Nosso, dessa coleção, são estudos baseados em versículos, né? Em pequenos trechos do Novo Testamento, do Evangelho do Novo Testamento. Então, quem também quiser ir lá e ler o versículo da Bíblia, né? Às vezes ler um pouquinho para a mais, ler o capítulo todo do versículo, é bem legal, ajuda bastante a gente no entendimento do contexto, tá? Eu até gosto de antes ler a Bíblia, costumo inclusive ler o capítulo todo, e aí depois eu ler a explicação do Emmanuel, porque geralmente depois que eu leio a explicação do Emmanuel, nossa, minha mente abre muito, tá? Mas isso acontece quando a gente faz primeiro a leitura do Evangelho, depois a gente vem pro Emmanuel, tá? Se a gente vem, não é ruim também vir direto pro Emmanuel, porque ele já dá logo a resposta, mas nos ajuda bastante aí na nossa reflexão, tá bom? Que mais? Recados da nossa casa rápidos. Voltamos ao atendimento presencial, quinta-feira, 20 horas. Domingo, 3 horários, 9, 10 e 11 horas. Todos os tratamentos tem que agendar. WhatsApp ou no telefone fixo na Casa do Caminho, à tarde com a Deis. Passar nome, qual dia e horário vai participar. Tá? Não demora muito para agendar, porque principalmente agora, na quinta-feira só tem um horário, então enche rapidinho, tá? E, por exemplo, no domingo, o horário das 9 sempre enche mais rápido que os outros horários. Então, se você quer participar logo no primeiro horário, não demora para fazer seu agendamento, tá bom, pessoal? E por que tudo isso? Por conta que a gente só coloca 25 pessoas por horário lá, é um quarto da nossa capacidade para a gente manter o distanciamento social. É obrigado a usar máscara, porque a máscara protege muito a gente do vírus, né? Então tem que usar a máscara o tempo todo. Ir de máscara, ficar de máscara. Na entrada tem álcool gel, o salão, as cadeiras, o chão é tudo higienizado com álcool 70%, tá, pessoal? Então a gente tá fazendo todos os procedimentos para que a gente evite ao máximo a contaminação pelo vírus e espalhar o vírus por aí, né? Porque ainda tem muita gente ficando doente, tá? Todos os dias eu recebo notícia na minha família, amigos, pessoas próximas que se contaminaram com o vírus, que a situação agravou, ou que se recuperou, mas que ficou muito tempo doente, ou que infelizmente voltou para o plano espiritual, né? Desencarnou. Então o vírus tá aí, é uma realidade. Então a gente tem que se cuidar, tá, pessoal? Então a gente voltou ao atendimento presencial. A gente sabe que nós temos as nossas necessidades do nosso tratamento espiritual. Porém, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Tem que ir de máscara, o álcool, distanciamento, não pode beijar, abraçar, nada disso. Vamos fazer a nossa parte, combinado? Nosso bazar, aberto de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Sábado e domingo, a gente tá conseguindo abrir também, graças a Deus, estamos tendo voluntários aí para tá abrindo, né? Porque todo o trabalho na Casa do Caminho é feito através de voluntários, tá? A Casa do Caminho não tem nenhum funcionário contratado, é todo mundo que trabalha lá, que limpa, que abre, que fecha, que ajuda nas contas, todo mundo voluntário, tá bom? A nossa renda, ela vem através do bazar, das doações que vocês nos ajudam, a gente reverte elas, tá bom? E é assim que a gente toca a nossa vida aí, todo mundo junto e unido, combinado? Outra coisa, pessoal, último recadinho pra gente continuar aqui, pra gente começar o nosso estudo, né? Nossa casa tem um projeto, a gente tá atendendo atualmente 40 famílias com cestas básicas, a gente tá assistindo, tá? Então, quem puder doar alimento para cesta básica, alimento não perecível, arroz, macarrão, óleo, sal, açúcar, farinha, esse tipo de alimento que a gente põe na cesta básica, né, não perecível, quem puder ajudar, a gente agradece de coração. A gente tá querendo
aumentar a nossa lista, mas para a gente poder aumentar a nossa lista e beneficiar mais pessoas, a gente precisa da ajuda de todo mundo, certo? Ai, Renata, eu não tenho tempo de comprar um alimento, de levar lá na Casa do Caminho. Na nossa casa, aqui na página do Facebook, é só chamar a gente no WhatsApp. A casa tem Pix, dá para fazer um Pix, dá para fazer doação com cartão de crédito, quem for lá na casa, transferência, e como vocês acharem melhor, tá bom? Não tenho dinheiro para doar uma cesta toda, posso dar um pacote de macarrão, tá ótimo. Ah, eu posso doar uma cesta toda, tá ótimo também. O que vocês puderem ajudar, tá? Pra gente ver se a gente consegue ampliar os nossos atendimentos. Ufa, acho que dei todos os recadinhos aí. Mas se tiverem alguma dúvida, é só entrar lá no WhatsApp da Casa do Caminho, mandar uma mensagem lá que a gente responde, tá bom? E é isso aí. Vamos rezar? Vamos lá? Vamos fazer esse estudo que hoje vai ser maravilhoso. Estou muito contente e grata por ter essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Me fez refletir muito e eu acredito que vai fazer vocês refletirem também. Então vamos junto fazer uma oração para iluminar e para nos dar ânimo para nosso estudo? Vamos lá? Então vamos nesse instante agradecer a Deus pela nossa vida, pelo nosso planeta Terra que nos serve de morada, pela oportunidade de estarmos encarnados. Vamos agradecendo a Deus pelo nosso lar, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, por tudo, por cada detalhe da nossa vida. Vamos agradecer a Deus. Vamos também agradecer a Jesus, esse Espírito Crístico maravilhoso, governador do nosso planeta. Vamos agradecer por esse Espírito cuidar de nós, por esse mestre de luz que chamamos de Jesus, por estar de mãos dadas conosco, por ter deixado os seus ensinamentos, que através dos seus ensinamentos temos hoje o Evangelho. Vamos também agradecendo a Jesus por ter vindo aqui, se feito carne, né? Para nos dar o exemplo, por ser o Cordeiro de Deus. Muito obrigada, Jesus. Vamos também agradecendo ao Dr. José Maurício, equipe espiritual da Casa do Caminho, que não nos desampara, que visita a gente nos nossos lares, nos nossos trabalhos, equipe espiritual que está conosco nos nossos piores momentos, nos nossos momentos de aflição, que também estão conosco nos nossos momentos de alegria, estão conosco a todo momento. Vamos agradecer essa equipe espiritual maravilhosa. Vamos agradecer aos nossos mentores, que têm paciência com a gente, que nos orientam, que nos dão força. Toda a nossa gratidão aos nossos mentores espirituais. E assim, agradecidos com muito amor, com muita força, com muita perseverança e principalmente com a permissão de Deus, vamos dar início a mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. Porreta essa oração, que delícia, né? Adoro quando tô orando, assim, vem uma força dentro de mim que fala, vamos agradecer, vamos fazer, vamos lutar, tem esperança. Ai, eu adoro. E a gente só sente isso quando a gente ora, quando a gente abre nosso coração, quando a gente conversa com Deus, quando a gente agradece, quando a gente pede ajuda, depois agradece a ajuda que recebeu. É muito bom. Tô melhor ainda depois dessa oração. Então vamos lá, turma. A lição esquecida que vai ser feita hoje, nada por acaso, né? É a lição 158, chama Batismo. E foi tirado, né? Foi tirado de Atos dos Apóstolos. Vou contar uma coisa para vocês. Essa parte da Bíblia, né, do Evangelho, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Ele foi lá escrevendo tudo que aconteceu, tudo não, né, pessoal? Tudo que ele testemunhou, tudo que ele também não testemunhou. Vamos organizar essa informação para não deixar vocês malucos, né? Lucas, através ali de testemunhos de outras pessoas, ele foi colhendo informação e foi escrevendo o que aconteceu, o que os apóstolos fizeram depois da crucificação de Jesus. Então, Atos dos Apóstolos é o livro que vai contando muitas coisas que os apóstolos fizeram,
que os discípulos fizeram, né? Principalmente no Atos dos Apóstolos, a gente vai ver muitos discípulos de Jesus contando sobre eles, né? Então, os apóstolos foram aqueles eleitos, né, por Jesus ali, que acompanharam Jesus. Mas além dos apóstolos, nós temos os discípulos, que são aqueles que também foram seguidores de Jesus, que também ensinaram muito. Então, perdão. No Ato dos Apóstolos, a gente vai ter contando aí os feitos depois de Jesus. Então, hoje nós estamos pegando um trechinho do Atos dos Apóstolos, é o capítulo 19 e o versículo 5. Tá falando assim, ó. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, este trechinho, se vocês forem lá olhar, tudo tá falando sobre o batismo, tá falando sobre o João Batista, tá? Outra coisa também que a gente tem que ter clareza, que a gente vai falar de dois João, né? Tem o João Evangelista, que escreveu o Evangelho de João, que era o apóstolo mais novo que eleito lá por Jesus, né? Ele o mais novinho, ele que ficou com Maria o tempo todo, depois da crucificação de Jesus. Então, esse é o João Evangelista. Esse João que a gente tá falando aqui no Atos dos Apóstolos é o João Batista, tá? O João Batista, em alguns estudos aí, né, tem um relato, uma possibilidade dele ter sido primo de Jesus, tá? Por que eu falo uma possibilidade, né, gente? Porque a gente não consegue ter certeza absoluta dessas informações, mas tudo indica que ele foi primo de Jesus. João Batista é a encarnação do profeta Elias. E o profeta Elias falou que viria um Salvador. Ele fez essa profecia. E depois ele reencarnado como Batista, como João Batista, ele é que reconhece em Jesus o Salvador. Então ele também vem anunciar a profecia de Elias, que é ele mesmo, reencarnado, anunciar essa boa nova. O Salvador tá aí, gente. E aí é ele que reconhece Jesus. Muito linda essa parte do evangelho, quem nunca viu, vale a pena. Então, João Batista reconhece Jesus. O que João Batista fazia, né? Quando ele estava ali pregando essa profecia que viria o Salvador, que o Salvador estava ali para vir, ele já ensinava as pessoas uma nova forma de ser, né? Então, o que ele falava? Agora você... A mesma coisa assim. Vamos supor que eu não conheço nada de Jesus, nunca ouvi falar em religião nem nada, sou uma pessoa, sabe? Que vivo assim, sem regras, sem limite, sem respeitar as pessoas, sem me respeitar, fumando, bebendo, desrespeitando tudo que eu tenho direito. E aí um dia eu conheço a palavra de Jesus, entendo que faz sentido eu deixar essas minhas atitudes e viver uma vida diferente. Isso seria o batismo. Então, quando as pessoas elas entendiam que elas precisavam se modificar através da palavra do João Batista, o que elas faziam? João Batista batizava elas nas águas. Então, simbolicamente, batismo quer dizer mergulho, tá, pessoal? Então, eles davam esse mergulho, essa imersão aí, o batismo, para que a pessoa falasse, bom, a partir de agora eu estou renovado. A partir de agora, eu vou ser uma nova pessoa, uma pessoa diferente, certo? Então, não era água que era mágica, não tinha nada de mágico, é simplesmente uma simbologia, tudo bem? Nos dias de hoje, muitas religiões têm muitas formas de batismo, tá, pessoal? A gente fala só do batismo católico, mas a gente vai ter o batismo na Umbanda, a gente vai ter o batismo na protestantismo, na religião evangélica, tá? Essa simbologia do batismo. No espiritismo, nós não temos batismo, tá? Nós não batizamos ninguém, não jogamos água na cabeça, não pula em piscina, não pula em lá. Na doutrina espírita não tem batismo. E é disso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, eu vou começar a ler o texto do Emmanuel. Nossa, algum vizinho meu aqui tá martelando. Ai, caramba. Ver se ele para. Me desculpem, gente. A gente não pode controlar os vizinhos, né? Mas tem algum vizinho meu aqui marretando tudo. Espero que vocês estão me ouvindo, né? Bem, dá pra ouvir direitinho? Caramba.
Carambola, bem na hora da live. Não quero vontade de ir lá e falar, deixa eu falar do João Batista, deixa eu falar do batismo, para de bater lá. Coisas do ao vivo, né, turma? Peço perdão aí. Então, eu vou começar a ler o texto aqui do Emmanuel pra gente falar sobre essa questão do batismo. É importante, não é? Por que que a doutrina espírita não tem esse processo do batismo? Vamos falar sobre isso um pouquinho, tá? É muito legal a gente falar disso, a gente ter clareza disso. Então, talvez eu passe uns minutinhos, já vou pedindo desculpa, tá bom? Hoje... cheia das desculpas. Parou, Batista, graças a Deus. O texto fala assim, ó. Nos vários departamentos da atividade cristã, em todos os tempos, surgem controvérsias relativamente aos problemas do batismo na fé. Por que que ele fala, né, que surgem controvérsias? Porque como tem esta passagem, como tem lá, até que Jesus foi batizado por João Batista, as pessoas ficam questionando que a gente tem que ter esse batismo, que tem que acontecer essa simbologia. Então, por isso que ele fala das controvérsias, né, do batismo. Ou, a partir do batismo vai acontecer uma coisa extraordinária na nossa vida. E não é assim, não existe essa magia, né, turma? O sacerdócio criou para isso cerimoniais e sacramentos. Há batismos de recém-natos na Igreja Romana e em outros centros evangélicos há batismo de pessoa adulta. No entanto, o crente poderia analisar devidamente o assunto, extraindo melhores ilações com a ascendência da lógica. A renovação espiritual não se verificará tão só com o fato de se aplicar mais ou menos água, ou com a circunstância de processar-se a solenidade exterior nessa ou naquela idade física do candidato. Então, o que o Emmanuel está falando, não adianta, não resolve, né? Tem essa simbologia, na época fazia sentido, na época isso trouxe um conhecimento para as pessoas, mas hoje a gente já aprendeu um monte de coisa, a gente já evoluiu, a gente está evoluindo todo dia. Então, o que ele está falando? A gente tem que usar a nossa lógica, o nosso raciocínio para entender o quê? Que não é porque a gente leva um bebezinho ali na igreja, que joga água na cabeça dele, que ele tá livre de todos os maus, o que é aquilo que vai determinar que ele vai ser uma boa pessoa, né? Mesmo porque o bebezinho não tem nem condições de decidir isso. Tanto que se a gente for lá no evangelho, a gente vai ver que João Batista não batizava nenhum bebezinho, ele só batizava pessoas adultas, né? Outro detalhe, João Batista fez isso até o momento ali de reconhecer Jesus e tudo, e depois também ele é capturado, infelizmente, né, é morto e tudo, mas Jesus não batiza mais ninguém. Então, mesmo que as pessoas falem, mas Jesus foi batizado, então eu também tenho que ser batizado, então sai essa teoria, mas se isso daí fosse uma coisa realmente que fosse mudar, Jesus, concorda que Jesus sairia batizando todo mundo? Ia ter o Jesus Batista? Falar, não, vamos continuar batizando? Por quê? Porque Jesus entendeu que não era... entendeu não, né? Que já entendia. Jesus já mostrou pra gente que não era aquilo. Que o batismo tá dentro da gente. Esse mergulho, essa imersão tá dentro de nós. Não é por fora. Não é por fora. A água só limpa por fora, não limpa por dentro. E o batismo é dentro da gente. Esse mergulho dentro de nós. Pra gente ficar melhor. É essa reflexão que o Emmanuel traz pra nós. Então a gente pode se batizar todo dia. Mudando todo dia, sendo uma nova pessoa todos os dias, fazendo esse mergulho interno todo dia. Determinadas cerimônias materiais, nesse sentido, eram compreensíveis nas épocas recuadas em que foram empregadas. Então, na época, o João usou isso para trazer um ensinamento. Sabemos que o curso primário na instrução infantil necessita de colaboração de figuras para que a memória da criança atravesse os umbrais do conhecimento. Então, é diferente você ensinar uma criança e ensinar um adulto. Naquela época, vamos ver uma humanidade mais criancinha. Agora, a gente já tem outro conhecimento. O Evangelho, porém, nas suas luzes ocultas, faz imensa claridade sobre a questão do batismo. E faz mesmo, se você parar para pensar que Jesus não batizou mais ninguém? Mais não, porque Jesus não batizou ninguém. Ele foi batizado, mas não batizou ninguém, né? Porque ele já veio trazer uma nova luz. Essa imersão aí diferente, né?
E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, essa clareza, né? O que ouviu, o que pôs dentro dele, o que mudou a atitude dele. Esse sim, não o que mergulhou na água. Senão ia ser tão fácil, né, gente? Tomava um banho, pronto, estou renovado. Mas não é assim. Não é assim. É simbologia. Por isso que na doutrina espírita a gente não tem este ato aí de batizar, tá? Aí reside a sublime verdade. A bendita renovação da alma pertence àqueles que ouviram os ensinamentos do Mestre Divino, exercitando-lhes a prática. Muitos recebem notícia do Evangelho todos os dias, mas somente os que ouvem estarão transformados. Então adianta falar assim, não precisa ler o Evangelho não. Vem aqui que eu vou te jogar uma aguinha e aí pronto. Não é isso, isso é simbologia de limpeza e tudo, simbologia. O verdadeiro batismo, né? A tradução dessa palavra aí seria mergulho. O verdadeiro mergulho é dentro de nós mesmos, é a nossa transformação. A gente reconhece o espírito, o verdadeiro espírita, por quê? Tá lá no livro dos espíritos, né? Não anotei a questão aqui, mas se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em si melhorar. Esse é o nosso batismo. Então não tem essa simbologia, tá? Outra coisa que eu quero falar, que eu sempre falo para meus alunos. Fez sentido isso para você que a gente falou? Fez sentido? Bacana, legal. Renata, eu entendi também, eu concordo com você, concordo com a doutrina espírita que não há necessidade nenhuma dessa cerimônia do batismo, que o batismo é interno. Que bom, tamo junto, entendemos. Agora, eu devo atacar quem acredita nisso? Não, de forma nenhuma. Eu devo respeitar, tá, turma? Então, eu tenho que respeitar as pessoas que acreditam nisso. Faz parte da crença e da fé delas. Então, a gente tem que respeitar, não criticar. Se a pessoa lhe perguntar, você é espírita, você acredita ou não no batismo? Você pode se explicar. Falar, olha, eu não acredito nesta cerimônia do batismo. Para mim faz sentido olhar o batismo no evangelho de uma outra forma. Olhar o batismo no sentido de renovação, não de cerimônia, não de daquela coisa toda. E outra questão que pode surgir aí também é, e aí, Renato, se eu for convidada para ser uma madrinha, ou eu sou obrigada porque a sociedade exige que eu batize o meu filho? São muitas questões que a gente se faz pensando nesse tema, tá, pessoal? Cada um tem que pegar o conhecimento e aplicar na sua vida da forma que faz mais sentido no momento, tá? No passado, eu já batizei, como espírita, já batizei crianças na Igreja Católica. Minha filha foi batizada na Igreja Católica e hoje eu não faria mais isso, tá? Hoje eu converti o meu pensamento, então hoje eu não faria mais isso. E eu tô até testemunhando isso aqui para vocês para dizer que não tem problema. Às vezes a gente pensa de um jeito, a gente adquire conhecimento e aquilo a gente passa a enxergar de uma outra forma, tá? Então, hoje, se eu tivesse um outro filho hoje, um outro bebezinho hoje, eu não batizaria na Igreja Católica. Por que não, Renata? Vai fazer mal? Simplesmente porque eu não concordo com isso. E aí eu vou estar indo lá mentindo, né, gente? Contando mentira, indo lá repetindo as palavras, pegando aquele ensinamento todo que faz lá no cursinho para ser madrinha, sendo que eu ia fazer promessas que eu já tenho certeza absoluta que eu não vou cumprir. Promessas no sentido de levar a criança na Igreja Católica, de levar a missa, de conduzir no caminho da religião. Nesse sentido, eu não vou cumprir. Então, não acho certo eu ir lá contar mentira, tá? Então, eu já fiz isso. Não faz mal, não tem problema, tal. Mas hoje eu já penso diferente, então hoje eu não faria, tá? Tô falando que é para vocês não fazerem, só tô dando o meu testemunho, só para ajudar a pensar, tá? Só pra gente ajudar a pensar que mudar de pensamento não tem problema. E que se você foi batizado, ou batizou um filho seu, ou batizou o filho de alguém na Igreja Católica, você não vai morrer por causa disso, você nem é um grande pecador por causa disso. É só pra gente pensar diferente, não ter medo de pensar diferente, né? Então hoje, se eu tivesse um filho, eu não batizaria na Igreja Católica, porque para mim o que faz sentido são os ensinamentos da doutrina espírita. Renata, se alguém desse um bebê para você batizar, eu falo, olha,
eu até sou madrinha do seu bebê, mas sem ir lá na igreja católica, porque eu também não vou lá prometer coisas pro seu filho lá diante de uma fé que eu não professo, de uma fé que eu não vou cumprir, então não vou mentir. Mas eu falo, olha, eu aceito ser madrinha do seu filho no sentido de, na sua falta, ser tutor dele, ou de cuidar, de dar carinho, de ser amiga. Nesse sentido de ser madrinha, eu seria, mas eu ir lá na igreja católica participar daquela cerimônia, hoje eu não faria mais, tá? Então, só para dizer para vocês como é que o conhecimento ele vai transformando a gente e que não tem problema nenhum a gente mudar. E eu vim com testemunhar isso para vocês, né? Já pensei diferente no passado e hoje com a doutrina espírita penso de uma outra forma. Ah, então você não, né? Acho que se a gente é muito honesto, com amor, com carinho, não falando, não faz isso com o seu filho, não. Que cada um faz com o seu filho aquilo que acha certo, né? Só falar assim, eu, no meu pensamento, no meu entendimento, não faço, não quero, não... e pronto, tá? Sem brigar, sem ofender, sem atacar, tudo bem? Então, pra gente fechar nossa live aqui, o batismo lá na Bíblia vem trazer a doutrina espírita vem trazer um novo olhar para o batismo, o olhar desse batismo, desse mergulho interno, da reforma íntima. Batismo é todo dia, renovação é todo dia, limpeza é todo dia, né? Doutrina espírita não tem a cerimônia do batismo, não há necessidade nenhuma disso, isso não tem milagre do batismo, tá? Ninguém vai, porque batizou, vai ser abençoado ou amaldiçoado, não existe isso, tá? A luta é diária, interna. E de que principalmente, se eu pensava diferente ontem e hoje eu mudei de pensamento, não tem problema nenhum. Que também a gente não deve brigar, nem discutir, nem impor a nossa vontade e nem criticar aqueles que o fazem, tá? É só no sentido da gente ter este olhar mais amplo para esta questão do batismo na luz da doutrina espírita, tudo bem? Certo? Então, não adianta levar o bebê na casa espírita, não tem batismo lá, e nem grande também, tá bom? Não temos esta cerimônia. Aliás, que na doutrina espírita não temos nenhuma, né, pessoal? Não tem batismo, não tem casamento, isso também a gente pode falar uma outra hora aí, mas a gente não vai ter esse tipo de cerimonial, porque a gente acredita nessa transformação individual e constante de cada um. Combinado? Amei falar disso, muito bom. E na quinta-feira, né, agora, a gente vai dar seguimento ainda baseado doutrina espírita, o olhar espírita, o olhar da doutrina espírita nos trechos do Evangelho do Novo Testamento, mas agora com esse livrinho aqui, com o Pão Nosso. Então, quinta-feira a gente já faz a lição número 1 do Pão Nosso, certo? Espero ter dado esse novo olhar aí para vocês. Tá bom? Turma, agora que a gente estudou, que a gente pensou mais um pouquinho em mais algum assunto aí em relação ao Evangelho, vamos fazer as nossas vibrações, depois a gente faz nosso tratamento espiritual, fluidificação da água, tudo certinho, vamos lá? Então, nesse instante, vamos buscar um local confortável, bem que a gente consiga respirar profundamente, vamos tentar, meu vizinho aqui, graças a Deus, parou de martelar. Vamos buscar, né, tentar diminuir os sons aí ao nosso redor, para que a gente consiga mesmo colocar a nossa mente e a nossa vontade a partir de agora. Vamos lá? Então vamos, pessoal, juntos aqui, né, em mente e coração, imaginar que temos uma cesta bem grande e que nessa cesta nós vamos colocar muitas flores de várias espécies, de várias cores dentro dessa cesta. Cada flor dessas são as nossas vibrações. Estamos colocando um maço de flores representando as nossas vibrações de amor. Vamos colocar mais flores, vibrações de esperança, vibrações de otimismo, vibrações de perdão, vibrações de saúde, cura, vibrações de fé, de perseverança. E assim, com a nossa cesta cheia de boas vibrações, com essa cesta cheia das nossas melhores vibrações,
Vamos espalhando essas flores por todo o planeta Terra, que elas cheguem em cada cantinho. Vamos espalhando essas flores pelas pessoas doentes da Covid, nas suas casas ou em hospitais internados. Vamos também levando essas flores para os médicos, enfermeiros e toda a equipe de saúde, cientistas que estão trabalhando incessantemente em busca de cura, de vacina. Vamos levando essas flores com as nossas vibrações para os nossos irmãos que desencarnaram, que estão nesse processo de desencarne. Vamos também levando essas flores para os espíritos recém-chegados no planeta Terra, que há pouco estão aqui, que recebam essas vibrações de muito amor, para que os fortaleça aqui na nova jornada. Vamos também levando vibrações aos idosos, em especial por aqueles abandonados, aqueles que estão reclusos. Vamos levar flores com as nossas vibrações para as crianças, para os jovens, em especial aqueles que estão em condição de rua, de abandono. Vamos levar essas flores maravilhosas a todos os mentores, benfeitores e trabalhadores do bem, que eles continuem nos auxiliando. Vamos levar essas vibrações, essas flores aos políticos, líderes religiosos e todos os líderes aí, para que eles recebendo essa vibração possam iniciar a sua transformação, que possam ter um olhar mais abrangente e amoroso pelos seus tutelados, comandados. Vamos levar essas flores para aquela pessoa que a gente está com dificuldade de perdoar, que a gente está com dificuldade de compreender, de conviver. Vamos levar essas flores para os nossos amigos amados, para os nossos entes queridos, para aquela pessoa que a gente sabe que está necessitando nesse instante, que está doente, que está triste. Vamos cada um aí no seu cantinho pensar nessa pessoa especial e levar essas flores até ela. Vamos também vibrar para os nossos amigos, por todos os nossos familiares, pela nossa casa, pelo nosso lar. E com a permissão de Jesus, que possamos retirar dessa cesta vibrações em nosso favor. E assim, com essa florzinha de amor nas nossas mãos, vamos suplicando humildemente que a equipe espiritual possa vir em nosso socorro, equilibrando o nosso corpo físico, equilibrando o nosso corpo espiritual, harmonizando os nossos centros de força, auxiliando com alívio, com a ordenação dos nossos pensamentos, para que possamos ter mais clareza, enxergar o caminho correto. Pedimos também que seja fortalecido o nosso coração, para que tenhamos força e bom ânimo para continuarmos. Vamos pedindo que a equipe espiritual também, nesse instante, deixe na nossa água o remédio que estamos necessitando, o calmante, o fluido reparador, tudo aquilo que seja do nosso merecimento e que nós estejamos necessitando nesse instante. E assim, já nos sentindo mais fortes, mais aliviados, mais fortalecidos, vamos em oração agradecer a Deus por permitir esse encontro, a Jesus por ser o nosso mestre de luz, o nosso guia, o nosso condutor, ao plano espiritual, aos nossos mentores, por estarem conosco o tempo todo, por nos auxiliarem com mais esse aprendizado, por nos mostrarem, por nos guiarem, nós pelo caminho de Deus, pelo caminho do amor. E assim, muito gratos, vamos encerrando esse trabalho, esse estudo, esse tratamento espiritual e pedindo já autorização para na quinta-feira estarmos aqui juntos novamente, na continuação dos estudos evangélicos e da doutrina espírita.
Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada a Dr. José Maurício e a toda a equipe espiritual que nos amparou. Que assim seja. Oi, que gostoso, muito bom. Eu vou tão profundo quando a gente faz essas vibrações, a gente faz esse tratamento, que a hora que eu abro o olho, eu falo, meu Deus, onde estamos? Estamos aqui na live. É bom demais, né, turma? Espero que vocês tenham gostado. Nossa, quanta gente linda, quanto recado lindo. Não sei se eu consigo ler tudo, mas eu vou tentar, tá bom, turma? Tem Eric, tem Gustavo, Luzimar, turma toda pedindo vibração, Sueli Valeriano, Maria do Carmo, Terezinha Nunes, Elza, Ivonete, Vânia Gomes, Terezinha Nunes, Angelina, Tia Rô, Denise Loureiro, minha tia Dulce, Lenis Caires, Rosana, Tia Rô, Kátia Marques, Luzimar, Leonice, Adailton, Patrícia Siqueira, Elisete, Maria do Carmo, Kátia Marques, Elaine, Leonice, Lênis, vamos ver quem mais. Kátia Marques, vamos ver quem mais. Kátia Marques, que oração, ai que coisa boa. Tia Rô, obrigada. Léo, Maria, Elaine, Patrícia Siqueira, Deis, Adailton, Angelina, Terezinha Nunes. Muito obrigado, viu, turma? Otília Colombo. Deixa eu ver quem mais. Esse negócio tá pulando aqui. Robério, Marilene, Luzimar, Vânia Gomes. Isso aí, turma. Obrigada a todo mundo pelas... Ai, virei a câmera aqui sem querer. Deixa eu voltar pra mim. Ai, voltou. Fui passar o dedinho aqui para ver os recadinhos, virei. Obrigada, viu, gente? Gratidão. Graças a vocês, graças a esse trabalho. Toda semana eu tô tendo a oportunidade de fazer essas reflexões. Muito obrigada a todos vocês. Que Jesus visite a casa e o coração de cada um, tá bom? Ah, Kátia Vitorino, beijo. Beijo, turma. Até quinta, tamo junto. Com o livrinho aqui, Pão Nosso. Depois com tratamento espiritual, vibrações, tudo, tá bom? Beijo, até quinta.